Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer, que hoje é quinta-feira. Caramba, hein, rapaziada, ainda tem que trabalhar hoje, amanhã, sabadão tá demorando, hein? Mas vamos lá, mais uma semana aí, na reta final do ano, certo? O Corinthians simplesmente conquistou a tríplice coroa em 2021, Brasileirão, Campeonato Paulista e a Libertadores. Não tem pra ninguém no futebol feminino, cara. Não tem pra ninguém. Vou falar mais sobre a partida de ontem contra o São Paulo. O Corinthians masculino joga hoje contra o Juventude. Última rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Última rodada aí. Então tem bastante novidade. E também hoje, tá? Hoje acontece o sorteio da camisa oficial lá no meu Instagram, @JohnDoTimão. Se não segue o John ainda, já vai lá, segue, participem do sorteio. A foto tá lá no meu perfil, tem que procurar a foto lá no meu perfil. Vai estar sorteio, a foto de uma camisa do Corinthians. E as regras estão na legenda da foto, tá? E aí é a última oportunidade. Não tem como chegar amanhã. Pô, John, e o sorteio? John, eu queria uma camisa pro Natal. O momento é agora. Fechou, rapaziada? Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, como eu falei, o Corinthians entrou em campo ontem lá na Neoquímica Arena, tá? O jogo foi em casa e aí, pra mim, um acerto da diretoria, como eu já falei pra vocês. Casa cheia, mais de 30 mil pessoas, recorde, tá? Recorde de público num jogo de futebol feminino, recorde. Então assim, era o cenário ideal, era o cenário ideal pra gente, cara. O clima assim na arena, eu assistindo, queria estar lá, porque o pessoal falou que não, esgotou os ingressos e tudo mais, e chegou lá, tinha alguns ainda, né? Às vezes o pessoal confirma, faz a reserva, não conseguiu comparecer. Enfim, 30 mil pessoas prestigiando aí a nossa equipe. Corinthians bateu o São Paulo por 3-1, tá? Lembrando que a gente tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. Mas essa partida o Corinthians dominando. Essa foi a verdade. O Corinthians dominou do começo ao fim do jogo, tá? Temos o golaço da Gabi Zanotti. A bola que vem pra trás assim, ela chega batendo chapado. Um golaço no ângulo. Golaço abrindo o placar pro Corinthians. Já na sequência, a gente tem uma bola que vem do meio, vai pro lado esquerdo, aí cruza do lado esquerdo, né, pra área, na diagonal, Gabi Zanotti entra dando carrinho, 2-0 Corinthians, e a gente ficou em cima do São Paulo até o fim do primeiro tempo, só que São Paulo foi fazer pressão também na saída de bola do Corinthians. Nossa zagueira recuou para a goleira Natasha, ela foi quebrou no pé da atacante do São Paulo, ela carregou e fez o primeiro gol do São Paulo no jogo. Até aí ainda estava 2-1, certo? E o jogo iria para os pênaltis. Rodou o segundo tempo, ficou um jogo mais, muita bola pro alto e tudo mais. Faltou um pouco ali, eu acho que mais tranquilidade, mais calma para o Corinthians buscar o terceiro gol. Quando o Arthur Elias decidiu que ia colocar a Kemely, que é a goleira reserva, certo? Um pouco mais alta, já pensando na disputa por pênaltis, o Corinthians coloca a bola no chão, faz o cruzamento, ajeita para trás para Adriana chegar chapando no cantinho. 3-1 Corinthians, uma festa linda ontem lá na arena. O tricampeonato paulista, né, da nossa equipe, ganhamos em 19, 20 e agora em 21. E aí também a tríplice coroa nessa temporada, como já falei, campeãs do Brasileirão, da Libertadores e agora do Campeonato Paulista. Cara, não tem nem o que falar, temporada perfeita, tudo que disputou ganhou, certo? Serve aí de exemplo para outros clubes pegarem, investirem no futebol feminino. E para as meninas aí da nossa equipe, só o nosso parabéns. Foi um jogo assim muito lindo mesmo. Parabéns pela vitória de ontem, pelo título de ontem e por toda essa temporada. Vocês merecem. Bom, família, agora falando do jogo de hoje, Juventude Corinthians, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada. Tá, a última rodada. Lembrando que no ano passado, não, no primeiro turno, foi a estreia do Roger Guedes, que ele fez o gol de falta. O Corinthians toma um gol besta e fica na luta, conseguiu empatar com um gol de falta.
E assim, o jogo de hoje vale para o Corinthians a 4ª colocação, tá? Vale a 4ª colocação. Para o Juventude escapar do rebaixamento, entendeu? Então, os dois clubes devem buscar a vitória. Não vou nem entrar no mérito do Grêmio, tá? O que esse jogo vale pro Grêmio, o que não vale, que a gente vai focar no Corinthians. O jogo acontece às 9h30, tá? 9h30 da noite. Todas as partidas acontecerão no mesmo horário, para não ter time que entre em campo, já sabendo o resultado de outro jogo. Não. Todos no mesmo horário. Pode ser que aconteça igual aconteceu na temporada passada, né, na verdade, que aí o pessoal esperou para começar o segundo tempo também das principais partidas, tá? Partida que dependia uma da outra ali para rebaixamento, tanto que na última temporada valia o título. Então o segundo tempo de Inter e Corinthians e São Paulo e Flamengo começou, um esperou o outro, entendeu? Então possa ser que aconteça isso hoje em algumas partidas, a gente vai acompanhar. Corinthians conta com o desfalque do Roger Guedes, que tomou o 3º amarelo. Cantígio segue fora, fez apenas 2 treinamentos na semana. Então a nossa diretoria aí e a comissão optaram por não levar o jogador. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio no gol, Fagner retornando aí da suspensão, João Vitor, Gil e uma dúvida na lateral esquerda, o Lucas Piton, que treinou na equipe titular. Tá? Então possa ser que a gente veja Lucas Piton na esquerda ou Fábio Santos padrão. Meio campo com Gabriel, Giuliano e Renato. Na frente, William, Jô. E a dúvida para quem vai para o lugar do Roger: Gabriel Pereira ou Mosquito. Provavelmente o Silvinho deve colocar o William do lado esquerdo. E aí entra ou o GP ou o Mosquito pelo lado direito. E aí, já quero saber o palpite de vocês, rapaziada, para a partida de logo mais entre Juventude e Corinthians. Lembrando, acabou a partida, eu entro em live, tá? Lá no Instagram, entro ao vivo pra gente debater sobre a partida. A gente pode fazer um panorama sobre o campeonato. E também teremos o sorteio da camisa oficial. Quer participar? A publicação está lá no meu perfil no Instagram, @JohnDoTimão. Fechou, família? E aí o meu palpite para a partida de hoje é 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians, é o meu palpite. Quero saber o de vocês, rapaziada. Estão confiantes? Teve gente aí falando pro Corinthians entregar o jogo pro Juventude, que não sei o que, rapaziada. A gente tem que garantir o 4º lugar, questão financeira, tá? Comentem aí, família. Bom, o Corinthians ontem, através de uma nota oficial, anunciou a saída do gerente das categorias de base do clube, o Carlos Brasil, e também a contratação já do André Figueiredo para ocupar o cargo aí, né, do Carlos Brasil. Cara, tem uma pequena polêmica nisso tudo, que o Corinthians divulgou um documento lá que tava Carlos Brasil como gerente das categorias de base e o Jassa, esse cara aí que tá dentro do Corinthians faz não sei quantos anos e ninguém nunca entendeu a função dele, tava tipo como diretor das categorias de base, só que nem existia esse cargo lá. Não sei se foi por causa dessa polêmica que o Carlos Brasil saiu, tá? Houve também uma cobrança do vice-presidente da Gaviões da Fiel sobre o Carlos Brasil. Tá com salário de tanto, a gente não viu nada ainda, não sei o quê. Sendo que ele chegou nessa temporada. Não chegou no começo do ano, chegou nessa temporada. Enfim, não sei se teve alguma influência nisso ou só a proposta do Vasco mesmo pro Carlos Brasil trabalhar no futebol profissional do Vasco e ele aceitou, tá? Mas fato é, Carlos Brasil vai trabalhar no futebol profissional do Vasco, não trabalha mais com categoria de base, indicou o André Figueiredo, tá? Um cara que teve passagens aí pelo Atlético Mineiro, né? Como em posições-chave aí da categoria de base, também da Chapecoense, o Al-Nassr dos Emirados Árabes. Foi indicação do Carlos e aí o Corinthians já o contratou, tá? E ele já começa aí, já está trabalhando com as categorias de base do Corinthians. E aí, rapaziada, eu conheço bem pouco do André, viu? Quase nada.
eu tinha também uma boa esperança no Carlos Brasil. Sinceramente, não sei o que aconteceu, se foi só essa proposta ou alguma polêmica ali dentro. Não deixaram o cara trabalhar, por exemplo, algo nesse sentido, entendeu? O Jassa querendo dar muito pitaco. Não sei, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, sobre o menor dos Silvios, o Silvinho, eu passei para vocês ontem que a diretoria vai fazer uma reunião no fim de semana de planejamento para a temporada de 2022, tá? Só que ontem também já deram início a essa reunião, tá? Segundo a informação do Flávio Ortega, o Silvinho saiu tarde do CT e até alguns diretores, a diretoria como um todo, né? Saiu tarde também do CT porque estão planejando a temporada de 2022 e aí ficou essa dúvida. Pô, se o Silvinho realmente está participando do planejamento de 2022, será que ele vai sair? Tá? A informação que eu tenho é, ele está sim bravo com os ataques à família dele, tá? E aí pra mim com total razão, já expliquei isso daqui. O problema não é criticar o trabalho do Silvinho. O problema é você ir atacar a família do cara, tá? O trabalho do Silvinho aqui eu critico todo dia e continuo falando, pra mim, não merece continuar pra 2022, tá? Só que tá nesse impasse, tá? Vai ter a reunião do fim de semana pra ver se ele realmente continua ou não. O fato é, ele já está participando dessas reuniões de planejamento e aí pra mim isso é normal, porque se ele tem contrato, vai comandar o time hoje. Por que a diretoria vai falar, não, vou fazer aqui um planejamento, mas não vou incluir o cara? Se não vai incluir, já demite ele a partir desse momento. Se não vai demitir, tem que incluir, rapaziada. Pra mim, eu vejo até de uma forma natural, mas quero saber a opinião de vocês e também a vontade de vocês em contar com o Silvinho pra 2022. A minha é 0, rapaziada. Quero saber, comentem aí, por favor. Bom, como eu já até adiantei aqui diversas vezes para vocês sobre o Paulinho, tá? O pessoal do All Sport, mais especificamente o Bruno Andrade, anunciou a contratação do Paulinho pelo Corinthians, falou que teve uma longa negociação, que ele aceitou a oferta. Como já coloquei, contrato de 2 anos até o fim de 2023, salário 750 mil, tudo naqueles trâmites que eu já falei para vocês, tá? E aí, é o nosso primeiro reforço para o ano de 2022, tá? Já pensando nesse planejamento. Já pensando, você já tem que incluir o Paulinho nisso. Já sabe que vai ter o jogador, tá? Para mim é uma contratação excelente, excelente. O que eu tenho agora? O Corinthians vem para uma formação com 4 meio-campos, tá? Um primeiro volante, aí jogaria Paulinho, Giuliano e Renato. Ou quem sai pro Paulinho entrar? Já vi muita, assim ó, muita gente colocando, não, meio campo do ano que vem é Paulinho, Giuliano e Renato. Rapaziada, não tem como. Assim, pelo menos na minha opinião, nesse momento. O Paulinho não é primeiro volante. O Giuliano não é primeiro volante. O Renato muito menos. Então, assim, vai ter que colocar alguém para marcar, tá? Vai ter que colocar alguém para marcar nesse time. Ou você adota, por exemplo, uma formação com 3 zagueiros. Mas mesmo assim eu ainda fico com o pé atrás de, por exemplo, colocar 3 zagueiros, aí o meio campo. A gente teria ali na frente, sei lá, Giuliano, Paulinho, Renato, os 2 alas. E na frente da mesma forma? Com 2 atacantes? E aí? Não, coloca só mais um meio campo e aí pode colocar 3 atacantes. Mas que meio campo seria esse? Colocar o Fagner, por exemplo? Fagner não pode ser banco desse time. Meio campo com Giuliano, Paulinho, Renato e Fagner. Qual que é o desenho desse meio campo? Quem marca pela esquerda? Então assim, são respostas que só o técnico de 2022 vai poder nos explicar, tá? Vai poder mostrar pra gente aí essa solução que ele encontrar. E é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês. Se, por exemplo, o Giuliano cairia pro banco,
Meio campo com o primeiro volante, Paulinho e Renato. É uma opção do Juliano ser um reserva de luxo. Entendeu? Quero saber, rapaziada. Eu tô bem intrigado com isso daí. Eu ando pensando já faz um bom tempo, tá? Inclusive, para completar essa novidade, o Renato já falou que seria uma ótima se o Paulinho viesse, tá? Falou que a preferência é dele, naquele papinho, como ainda não anunciou, né? Eles ficam naquela, não sei e tal. Renato falou até que poderia ceder a camisa 8 pro Paulinho. Pra mim, não. O Paulinho escolhe outra camisa, joga com outra, não tem problema. O Ralf voltou, o Gabriel continuou como camisa 5. O Renato vai ter que mudar a camisa por causa do Paulinho? Não dá, né? Não dá. Se o Gabriel não cedeu a camisa pro Paulinho... Então, rapaziada, pra mim isso é resenhas à parte, né? O Paulinho é jogador do Corinthians, tá? Para 2022. Comentem aí a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, ontem o Globo Esporte soltou uma matéria sobre Anderson Talisca. Falou que o Anderson tá no radar do Corinthians e tudo mais. E trouxe o seguinte. Talisca tem salários atrasados na Arábia e discute rescisão. Atacante chegou ao Al-Nassr em maio, mas não está recebendo e estuda a volta ao Brasil em 2022. Então assim, já animou a torcida do Corinthians, já começou todo aquele reboliço e tudo mais. Passou um tempo, o perfil oficial do Al-Nassr, tá? Perfil oficial dos caras, compartilhou essa matéria do GE, colocou um gif lá do Talisca comemorando um gol, fazendo assim, ó, e escreveu fake news, ponto. Só fake news, ponto, e o Talisca fazendo assim. Não que o Talisca tenha gravado isso para o Globo Esporte. Foi uma comemoração de um gol dele, tá? Pegaram um vídeo de uma comemoração de um gol dele pelo Al-Nassr, colocaram lá, desmentindo o Globo Esporte de que o Anderson estaria com salários atrasados. Qual a informação que eu tenho? De que realmente os salários estão atrasados, tá? O pessoal aqui, os setoristas, quem tem informação, tá batendo o pé que ele tá com o salário atrasado, que o clube postou isso aí para não pegar mal e tudo mais, mas a informação é que ele realmente está com salários atrasados. E aí, qual que é o plano da diretoria do Corinthians? Aguardar a rescisão de contrato do jogador, tá? Mesma situação do Roger. Lembra que a gente falava, vai trazer... Enquanto o Talisca não fechar um acordo com o Al-Nassr, não tem negociação. Depois que ele conseguir a rescisão, aí naquele mesmo modelo, receberá parte do seu passe numa futura venda, assim como o Corinthians tem apenas 40% do Roger, luvas diluídas durante o contrato. Mesma coisa. O patrocínio está engatilhado para o pagamento do salário do Talisca. Então, o que falta nesse momento é a rescisão de contrato, tá? Principal. O Talisca conseguindo rescindir o contrato dele com o Al-Nassr, 95% de chance dele fechar com o Corinthians. Tá? Assim, o plano da diretoria já está montadinho, só aguardando essa rescisão. E aí, quero saber a opinião da rapaziada. Talisca é um bom nome para 2022? Seria esse atacante, essa referência que a gente busca ou não? Ainda teremos que contratar um centroavante. Comentem aí, por favor, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!